Boa noite a todos, essa é a nossa última live de 2 Coríntios aqui, tá? A gente vai finalizar esse livro. Bora, pessoal, dar uma agitada nessa noite de sábado. Bora lá. Deixa eu colocar o título aqui pra vocês. Final aqui, meu. Final. Live final. Aviãozinho aí pra todo mundo, nem preciso dizer, né? Bora mandar aviãozinho, pessoal. Compartilha essa live aqui. É a nossa última live de 2 Coríntios. É isso aí. E olha só que interessante. A nossa live de Gálatas vai ser apenas uma. Exatamente isso. Apenas uma live de Gálatas. A gente vai finalizar o livro inteiro. Bora, pessoal! Aviãozinho pra todo mundo! Cara, a última live de 2 Coríntios, meu. A gente vai finalizar os 2 livros das 2 cartas do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Finalizando a hermenêutica completa disso aqui tudo. Vocês não têm ideia do quão importante é isso, porque Romanos e Coríntios são as cartas mais importantes aqui. Pô, é quinta-feira, velho, é mesmo, parece sábado hoje. Já comecei errando aqui o dia da nossa live. Mas sábado a gente também vai ter a nossa live de estudo, tá? Ou seja, quinta e sábado. Nossa live vai permanecer no sábado aí, graças ao bom Deus. Beleza? Então é isso aí. Live de quinta-feira. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá boa a imagem aí, pessoal? A imagem tá boa? Como é que tá essa imagem aí? Manda pra nós. Deixa eu ver aqui. Aqui tá boa. Tá travando não. Ótimo. Isso aí, sejam bem-vindos. Bora. Pessoal, por que eu deixei aqui pra gente fazer a nossa live agora um pouquinho mais tarde, né? 7 e pouquinho. Geralmente eu começo umas 7 horas. Eu começo a fazer a nossa live aí 7 horas não, às vezes 10 para 7 por aí. E hoje eu deixei para fazer um pouquinho mais tarde, tá? Por quê? Bom, porque eu tinha coisas para fazer, tinha coisas para resolver aqui e tal. E eu sabia que não ia dar tempo de eu terminar a tempo. Então é isso aí. Bora pra nossa live, pessoal. Compartilhem essa live para todo mundo participar aqui ao vivo do estudo, beleza? Vou dar um tempinho aqui para todo mundo entrar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Então bora, pessoal. 7h50 aqui da noite. Hoje feriadão aqui, quinta-feira, feriado, dia do trabalhador. E aí como é que o trabalhador vai comemorar o dia do trabalhador? Deixando de trabalhar. Exatamente. Deixa eu... Pessoal, provavelmente a nossa live de hoje vai ser uma live muito curta. Por quê? Porque a gente vai tratar somente de 3 capítulos de 2 Coríntios. Então, o que eu vou fazer no final da live? Eu vou responder as dúvidas de vocês, perguntas sobre os estudos ou perguntas gerais sobre qualquer outra coisa. Mas eu não gastarei mais tanto tempo em responder perguntas, tá? Nessas lives aqui de estudo dos livros da Bíblia. Por quê? Porque senão o estudo ele fica, tipo, 40% da live e 60% fica só respondendo pergunta. Não faz sentido isso. Então eu vou responder perguntas de vocês, tá? Mas se tiver muitas perguntas aí, eu não vou responder todas, tá? Boa noite a todos, boa noite. Graça e paz. Por aqui é noite de quinta, é isso aí, eu errei o dia. Boa noite, irmão. Compartilhado, é isso aí, pessoal. Me ajudem a compartilhar para
divulgar esse estudo aqui dessa última live de 2 Coríntios, tá? Uma live também muito importante, tem alguns temas bem bacanas aqui que a gente vai tratar, beleza? Então, bora! Agora é 7h51, vou dar mais 4 minutinhos aí para todo mundo entrar, beleza? E a gente já começa com esse estudo. Pessoal, sobre a promoção do livro aí que eu abri hoje, tá? Ela só vai até amanhã, então eu tô vendo gente perguntar pra mim direct. Eric, até quando vai essa promoção? Pessoal, até amanhã, já tá lá no story, meu. Válido até dia 2 do 5 de 2025. Já deixei tudo muito claro lá no story, pra não dar aqui denúncia de Código de Defesa do Consumidor, tá? Então já deixei tudo lá escrito pra vocês, vai até amanhã a promoção, tá? Então quem quiser adquirir o livro A Cosmologia Bíblica, esse livro aqui, quem quiser adquirir esse livro, não vai levar só esse livro, não vai levar o Telegram também. Exatamente. Você vai comprar esse livro, vai ganhar o Telegram e você não vai comprar o livro por 10 reais de desconto, por 20 reais de desconto, por 30 reais de desconto. Não, você não vai levar o livro e mais o Telegram por 30 reais de desconto. Não, é menos ainda. Você vai levar o livro mais o Telegram com mais de 30 reais de desconto. Só até amanhã, obviamente, senão vai me quebrar. Vai me quebrar. O chefe ficou maluco. Vai me quebrar. Somente até amanhã, tá? Então quem quiser adquirir é só me chamar no direct, no chat. Me chama no direct, que eu já faço a venda pra vocês, já mando o material, já insiro vocês dentro do Telegram. O que é o Telegram, Eric? O que é esse Telegram aí que você fica falando? O Telegram é o nosso grupo privado de estudos lá na plataforma do Telegram. É basicamente aonde tem vários estudos. Deixa eu colocar uma música aqui pra nós enquanto nós espera. É basicamente aonde a gente tem estudos sobre coisas que eu não posso ficar falando aqui, porque senão eu sou cancelado. E aí eu deixo de vender meus livros, minhas coisas. E aí eu vou passar fome, porque meus livros não estão sendo vendidos. Então, basicamente, o nosso Telegram tem estudo de aliens, tem estudo de hebraico bíblico, de cosmologia bíblica, tem estudo de... O que mais tem lá? Tem o geralzão. Bíblia comentada, Apocalipse e tem as notícias, que eu comento lá algumas notícias importantes e interessantes, tá? Esse é o nosso Telegram e é um acesso, por enquanto, vitalício. Se você adquirir por enquanto o Telegram, enquanto eu não mudo isso, se você adquirir o Telegram ou comprar o livro e ganhar o Telegram, você vai ganhar um Telegram vitalício. Ou seja, você vai pagar uma vez, não vai pagar nunca mais e vai ter acesso para sempre ao conteúdo que tá lá e ao conteúdo que eu vou subindo lá. Então, o Telegram é basicamente uma plataforma onde todos os meus alunos dos cursos e os meus leitores dos meus livros estão. Porque esses assuntos aí que eu levo lá pra dentro são assuntos que eu não falo aqui muito, tá? A menos quando eu abro uma live aqui de doido e não deixo salvo. Mas eu não falo aqui, eu não falo no YouTube. São assuntos que eu falo nas minhas plataformas de cursos, tipo no Despertão da Matrix. Então, o Telegram é isso aí, tem bastante coisa muito legal lá, muito interessante. Boa noite, Eric. Boa noite, meu querido. André Off, boa noite. João Anderson, quanto é o livro? O valor oficial do livro é R$52, tá? E o Telegram é R$12,90. E eu tô vendendo o livro digital e o Telegram por apenas R$30. R$52 o livro, tô vendendo por 30. Com o Telegram iria dar 64,90. Tô fazendo tudo por R$30. Mais de R$30 de desconto. Muito mais de R$30 de desconto. Ou seja, é uma oportunidade que não dá pra perder. Não dá pra perder. O livro mais o Telegram, tá? Já respondi você, João Anderson. R$30 aí, o livro e o Telegram, tá? O livro sozinho, sem promoção, é R$52. Lucimara Eric, boa noite, minha querida.
bora esperar mais um pouquinho aí o povo entrar. Pessoal, a gente vai finalizar hoje a carta aos 2 Coríntios. Tipo, a gente já tá passando pra Gálatas, cara. Eu tô muito feliz, porque a gente tá progredindo nos estudos. A gente tá progredindo. Então, olha só, a gente começou em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tá finalizando 2 Coríntios agora, vamos passar pra Gálatas. Meu, aqui eu já começo a me maravilhar, por quê? Porque os próximos livros são Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses livros são excepcionais, são livros maravilhosos, são livros sensacionais pra gente estudar e trazer verdades aqui. Depois, lá na frente, tem mais um que eu gosto muito, que é o livro de Hebreus. O livro inteiro de Hebreus é só sobre esoterismo, conhecimento esotérico que o apóstolo Paulo traz. Então, é um livro, é um puta livro, Hebreus, tá? Tem gente que discorda que não foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, mas eu sou da linha que acho que é o apóstolo Paulo, porque tem umas correspondências de termos, de ferramentas de linguagem que ele usa, recursos de linguagem que ele usa, palavras que ele costuma usar, tudo no livro de Hebreus. Então, pra mim, o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, tá? Mas, cara, eu tô muito feliz, a gente vai finalizar hoje 2 Coríntios, tá? E no sábado, daqui 2 dias, tá? No dia 3, a gente vai começar e vai terminar o livro de Gálatas. A gente vai começar e terminar no mesmo dia, na mesma live. Por quê? Porque, Eric, porque tem apenas 6 capítulos. E eu quero começar a falar de Gálatas no capítulo 1 e só parar no capítulo 6. Eu não quero parar no 3 ou no 4. Eu quero finalizar o livro inteiro, tá? Então, bora lá, meu. Bora lá. Vamos agitar a noite aí. Eric, tu sabe explicar a mensagem subliminar do filme Jogos Vorazes? Então, eu até sei, e o único problema, tá, é que eu não tenho tempo. Ou seja, toda a coletânea de Jogos Vorazes, meu, fala sobre muita coisa. Fala sobre Nova Ordem Mundial, fala sobre o Grande Reset, fala sobre Terra Plana, fala sobre a queda do domo, a inversão do campo magnético, fala sobre o futuro distópico, que a gente vê geralmente, realmente na cultura pop, mas que vai acontecer nos próximos séculos. Então, fala sobre muita coisa, os Jogos Vorazes, tá? Então, puxa vida, tem muita coisa pra gente falar ali, mas eu não tenho esse tempo por enquanto, tá? E ainda que eu tivesse, eu não falaria aqui no Instagram esse assunto para o Despertando da Matrix, onde eu cruzo vários conhecimentos, pego ali do ocultismo também, da cabala, numerologia, astrologia, pego tudo ali e faço um compêndio de conhecimento analítico sobre o filme. Como eu fiz com o Matrix, lá no Despertando da Matrix, que eu peguei ali as cores, a primeira cor central do tema Matrix, que é o verde, né? Peguei na cabala ali os significados ocultistas que tem ali, peguei também as referências de Antigo e Novo Testamento, juntei com as análises das artes lá as artes sacras da igreja medieval sobre Jesus Cristo, a igreja, sobre Deus Pai. Tem muita coisa interessante lá e sobre predestinação e simulação, teoria da simulação. Tudo isso na análise do filme Matrix. Então, quando eu faço análise de filmes, eu gosto de fazer um negócio completo. Eu gosto de botar pra quebrar lá um negócio completo. Pegar tudo porque eu só vou fazer uma vez, entendeu? Eu não vou ficar voltando. Se eu faço, eu já fiz. Acabou. Agora vamos passar pra frente. Então eu gosto de fazer uma coisa mais completa. Então, bom, basicamente, isso aí só lá no Despertando da Matrix, tá? Análise de filmes e tal. Boa noite, irmão. Boa noite, minha querida Odete. Cheguei agora. Faz tempo que já está ao vivo. Ainda nem comecei a live, meu querido. Assistiu o filme Conclave? Ainda não. Vi hoje. Tem muito simbolismo e informação preditiva ao meu ver, tá? Eu vou anotar aqui para depois eu ver. Filme Conclave. Conclave. Depois eu vou pesquisar isso aí. Prime Videos, a plataforma, né? Eu tenho o meu jeito aqui de assistir esses filmes gratuitamente. Mas é isso aí, pessoal. Já é 8 horas da noite aqui. Vamos começar então com o nosso estudo. Vamos começar aqui com 2 Coríntios, capítulo 11, tá? Então já vão abrindo a Bíblia de vocês aí pra gente começar isso aí, tá?
Pessoal, vocês estão entrando agora, por favor, compartilhe essa live aqui, dá uma moral aqui pra live, pro meu trabalho, tá? Tem um aviãozinho aqui embaixo, só clicar e mandando pros amigos de vocês, tá? Então bora lá. 2 Coríntios 11. Ó, começa assim, ó. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Ponto final. Ou seja, o apóstolo Paulo, nesses 2 primeiros versículos aqui, e o terceiro é sensacional, o terceiro é demais, mas esses 2 primeiros versículos, ele está se desculpando por qualquer coisa que ele tenha desagradado. Então você desculpa qualquer coisa. Mas o meu objetivo, ele está dizendo, é que eu apresente vocês como uma virgem pura para Deus. Então tudo isso que eu fiz que incomodou vocês demais, a gente já falou da primeira carta aos Coríntios, né? Uma carta extremamente rigorosa, extremamente escandalizante, tá? Então, o apóstolo Paulo está falando, tudo isso é um trabalho, é um processo que eu estou fazendo para transformar vocês em uma virgem para o marido, a saber, Cristo. Então, para quem acha que a esposa ou a noiva, a noiva de Deus, de Cristo, não é a igreja, porque tem gente que fala isso. Tem gente que fala, mas Eric, a noiva de Deus não é a igreja. A noiva de Deus é a Nova Jerusalém. É a noiva de Deus, é a Nova Jerusalém. Lá no Apocalipse 21 está dizendo que a Nova Jerusalém está descendo do céu, do terceiro céu, como uma noiva ataviada para o seu marido. Então a noiva é a Nova Jerusalém. Isso aí, dizer que a igreja é a noiva, isso aí é um engano. É um escândalo. Aqui o próprio apóstolo Paulo está dizendo. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. A saber, quem é esse marido? A Cristo. Ele é o marido. Olha o versículo 3. E aqui a gente vai viajar um pouquinho. Olha só. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos a vossos sentidos. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Essa palavrinha aqui, do verso, sentidos, eu não sei qual é a palavra que está aí na tradução de vocês. Se vocês realmente estiverem com a Bíblia aberta aí, por favor, comente aqui a palavra que tem na tradução de vocês aí. Essa palavrinha sentidos. Corrompidos os vossos sentidos. A palavrinha sentidos. Qual que é a palavra aí? Se alguém quiser comentar. Eu vou até ler de novo o verso inteiro, ó. Mas eu temo, eu fico com medo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam de alguma forma, de alguma sorte, corrompidos pelos vossos sentidos. É o que ele fala aqui. Essa palavrinha sentidos, do verso 3 de 2 Coríntios 11, puxa, eu esqueci de fixar o título aqui, deixa eu fixar para vocês. Ó, 2 Coríntios... Coríntios 11 ao 13. Final, esqueci de fixar aqui, pessoal, desculpem. Tá aí, ó, fixado. Olha que interessante aqui a palavrinha, ó. Aqui no grego, primeiro a gente precisa verificar a palavrinha astúcia, no mesmo verso, a falar da serpente. Porque lá no Gênesis 3, é dito que a serpente, um animal do campo, rastejante e tal, não, lá não fala rastejante, depois que ela passou a rastejar. Um animal do campo, a serpente, enganou Eva com a sua astúcia. Ou seja, a serpente, o animal serpente, a gente sabe que ele falava, ele era inteligente e ele não rastejava. Tudo isso o Gênesis 3 revela para nós. Ó, aqui a Ju mandou aqui, ó, que as suas mentes sejam corrompidas. Então tá mentes. Bíblia King James, BKJ, beleza. Olha que interessante, a palavrinha astúcia
aqui no verso 3, sobre a astúcia da serpente, é a palavrinha grega panorgia, tá? Panorgia é a astúcia da serpente, Strong 3834. Essa panorgia aqui quer dizer realmente astúcia, inteligência, deixa eu ver aqui algumas ocorrências da mesma palavra. É basicamente isso, astúcia, tá? Tem Efésios 4, 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 4, 1 Coríntios 3. Astúcia. Ou o que é astúcia? É inteligência. É a arte de maquinar com seus próprios botões a partir da sua inteligência. É você calcular coisas, você premeditar. Isso é astúcia, é inteligência. É inteligência. Inteligência. Gravem isso aí. Agora, a palavrinha que a gente falou, dos vossos sentidos, né? O apóstolo Paulo estava com medo de que, ele dá o exemplo, assim como a serpente enganou Eva com a sua inteligência, assim também os coríntios sejam de alguma forma corrompidos pelos vossos sentidos. Esses sentidos aqui é a palavra que a gente vai ver agora. É a palavrinha, deixa eu ver... Autói, não é autói. Aqui, ó. É noemata. É a palavrinha noemata. Strong 3540, tá? E a palavrinha noemata vem de noema, tá? É a raiz dela. E ela diz o seguinte: ela significa pensamento, propósito, mente. Mente. Então aí, ó, a tradução da Ju que fala que as suas mentes sejam corrompidas é uma tradução mais fiel a esta palavrinha aqui, mente, tá? O que não quer dizer que a palavrinha aqui, sentido, esteja incorreta. Ela tá certa também, mas tem uma palavrinha mais próxima do sentido original, que é mente. O que é mente? A mente é o sentido racional do sujeito. O centro emocional do sujeito está mais ligado ao simbolismo de coração, ao simbolismo de pensamentos dos vossos corações, que o pensamento é algo racional, mas do coração. O centro emocional. Agora, quando a gente tem a palavra mente, a gente tem o centro racional. Tipo, o cérebro esquerdo é a mente aqui. O cérebro esquerdo. O ato de inteligir coisas, discursos, racionalismo. Ou seja, olha que coisa, olha isso, o que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Por que a gente precisa fazer essa análise aqui toda meticulosa do versículo? Porque hoje nós aqui, da língua latina, nós somos muito burros, nós somos analfabetos. Então a gente não consegue compreender o sentido original de que o apóstolo Paulo naquela época quis empreender com certas palavras, certos textos, certos contextos. Então a gente busca aqui o sentido, a análise meticulosa, já fazendo uma exegese, saindo da hermenêutica e fazendo a exegese, para a gente recuperar esse sentido. Então olha que legal isso aqui, o que ele está falando? Olha só, assim também eu temo de que de alguma forma vocês sejam corrompidos em vossa mente. Ou seja, ele não está falando de simplesmente deles começarem a pecar. Pecar aqui, deve ser pecado, ó, a serpente enganou Eva e tal, e Eva pecou. Deve ser pecar. Não é só isso. O apóstolo Paulo estava com medo de que certas filosofias racionais, que ela não foge ao limiar da consciência, não é uma subliminar, é uma liminar, é uma limiar. Está no limiar da consciência. Ou seja, a consciência percebe essas coisas, são discursos, são ideias racionais, que passa pela sua análise, mas que fazem muito sentido. Tipo, a maioria das heresias que a gente vê no YouTube, aqui no Instagram, que são heresias, mas fazem muito sentido. São ideias bonitas, são ideias que cativam a gente, escravizam a gente pela parte emocional, porque nos convenceu e agora passa para a parte emocional, né? Então, a racionalização funciona assim: primeiro a consciência, e com a consciência isso passa para o seu coração, para o seu centro emocional, e isso rege a sua conduta, o que você vai fazer a partir disso.
Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava com medo de que os coríntios, ele assim como a serpente enganou Eva com sua inteligência, os coríntios fossem enganados na inteligência, com ideias que fazem sentido. Hoje, trazendo para os dias de hoje, com ideias científicas. Ser enganados com ideias científicas, ideias comprovadas pela ciência. O apóstolo Paulo estava com medo de que a igreja fosse corrompida, enganada com ideias comprovadas pela ciência, ideias científicas, racionais. Ele estava com esse medo. E não por acaso isso está acontecendo na igreja atual, na igreja moderna. Os cristãos apostatando da fé e do seu livro de fé pela ciência, por ideias e análises humanas de homens pecadores. Um exemplo disso é a Terra plana, que eu coloco aqui. A Terra plana como uma doutrina bíblica, e as pessoas recusam, repudiam, cospem em cima. As pessoas escarnecem a Terra plana. Cristãos escarnecem a Terra plana. E adotam para si discursos racionais, discursos de pessoas astutas, discursos de pessoas que são muito cabeça, são muito mente, estudam demais, cientistas, grandes empresas. Assim temo que também, de alguma sorte, sejam corrompidos em vossas mentes e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É isso que está faltando na igreja moderna. Simplicidade que há em Cristo. A simplicidade na cosmologia. A simplicidade de você simplesmente olhar o que você vê e aceitar aquilo. Realmente é aquilo que está acontecendo. A gente olha para o mar, a gente voa de avião, olha para o horizonte e vê tudo plano. Mas a gente diz que é um globo, é curvo. A gente olha para o céu e vê as estrelas e o sol e a lua se mexendo, circundando a Terra. E a gente diz, é a Terra que está se mexendo. A gente não sente nenhum movimento na Terra. Nenhum movimento. E a gente diz, a Terra, ela não só está se movendo, mas numa velocidade muito mais rápida que um projétil de 38 a 1.666 km por hora. Na verdade, 1.676 km por hora. Rápida. Nos falta a simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Fosse um outro Jesus, um Jesus que manda você cumprir a lei. Tem que cumprir a lei de Moisés. O Jesus que manda se cumprir a lei. Ou um evangelho que mistura a graça com as obras da lei. Coisa que já está falando desde Romanos. Porque penso em que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se eu sou rude na palavra, não o sou, contudo, no conhecimento. Mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Tanto a palavra como o conhecimento. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, dinheiro. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Eles. E em tudo me guardei de vos ser pesado. De eu ser pesado para vocês. Eu me guardei de ser sustentado por vocês. E ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim,
esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. E esse é um verso que eu carrego para minha alma. E eu uso para me gloriar em tudo que eu posso. Ah, Eric, você é o dono da verdade. A verdade de Cristo está em mim. É a verdade que é minha dona. Não sou eu o dono dela. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Os falsos apóstolos. Ele está falando dos apóstolos da igreja pentecostal. Ali da rua de cima, a igreja, ele está falando daqueles caras, os apóstolos lá da igreja. Os apóstolos, que são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se transfiguram em apóstolos de Cristo. É o pastor lá, o apóstolo da sua igreja pentecostal, neopentecostal. O apóstolo, isso aqui, é o falso apóstolo. Já expliquei lá no livro de Romanos, 2 Coríntios, e 1 e 2 Coríntios, sobre o fato dos apóstolos e profetas serem a base, o fundamento da igreja. Não a igreja, a própria igreja edificada, apenas o fundamento. E não é maravilha, não é prodigioso, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É o versículo mais famoso aqui, entre o meio pentecostal. Olha só, Satanás se transfigura no anjo de luz, olha só, olha só. A gente precisa continuar com esse ministério aqui, receber mais visões, profecias. E não podemos nos deixar enganar. Tipo, os caras já não enganam, tentando não se enganar. Tipo, é uma piada. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É isso aí. E eles esquecem de ler o versículo anterior. Os falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Verso 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Tipo, faz sentido isso aqui? Então me recebam como insensato. Tomem o meu nome como o nome de alguém insensato, para que me glorie um pouco. Lembra que o apóstolo Paulo falou sobre se gloriar nas vossas fraquezas? O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de me gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne. Olha só como eu tenho diploma, olha só como eu sou inteligente. Olha o meu PhD. Olha como eu sou inteligente, olha como eu sou sábio, segundo a minha universidade. Olha só como eu sou um obreiro na igreja. Olha só as coisas que eu faço. Olha as coisas que eu digo. Olha as coisas que eu ensino. Olha só como eu sou alguém que deve ser seguido. Olha só a minha sabedoria. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Então eu não sou insensato? Então, já que vocês são sensatos, vocês vão ter que me tolerar. Um insensato aqui. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, dá um soco no rosto do outro. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus?
Também eu. São israelitas de sangue? Também eu. São descendência de Abraão por sangue? Também eu. São ministros de Cristo? Olha só como sou ministro de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. O cara só se lascou aqui. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação, dos judeus. Em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O cara só se lascou, é só fracasso. É um histórico de fracasso. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos voltar um pouquinho aqui do conhecimento do Senhor, da palavrinha Senhor. Senhor, o que significa? Yud, He, Vav, He. É o tetragrama hebraico aqui. Como muitas vezes é traduzido no Antigo Testamento, a palavrinha Senhor, Senhor, no original hebraico é Yud, He, Vav, He. Ou seja, olha só o que esse cara tá falando. O Deus e Pai do nosso Yud, He, Vav, He. Tipo, o Yud, He, Vav, He, que tem lá o nome sagrado hebraico. Então tem esse nome aí, dessa pessoa tem um Deus e tem um Pai acima dele. Acima do tetragrama sagrado. Olha que legal isso aqui. O Deus e Pai do nosso Yud, He, Vav, He. Jesus Cristo. Que é Yahshua, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender. E fui descido num cesto por uma janela da muralha. Assim escapei das suas mãos. Desceram o apóstolo Paulo dentro de um cesto. E aqui a gente finaliza o capítulo 11. Capítulo 12. Em verdade que convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara? Esse homem aqui em Cristo. No versículo 1 ele já revela. Olha o primeiro versículo, vamos ler de novo? Em verdade que não convém gloriar-me. Por que ele se gloriaria? Não sei. Mas eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Em seguida ele fala desse homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Quem é esse homem aqui? É o apóstolo Paulo. É ele já está falando aqui. O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu.
Aonde que é o terceiro céu? No globo, no heliocentrismo. Não há. O terceiro céu na Terra plana é aqui, ó. Onde tem o trono de Cristo, a Nova Jerusalém. Tudo aqui no terceiro céu. Tudo isso aqui é o terceiro céu. É muito claro isso. A gente tem o primeiro céu, o céu azul, o céu das aves. O segundo céu, o céu das estrelas. E o terceiro céu, a eternidade, o céu onde há a luz inacessível, aqui. Ou seja, o apóstolo Paulo foi levado acima do domo, é o que ele está dizendo aqui. Eu sei que o tal homem, né, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que o terceiro céu, no terceiro céu fica o paraíso. O que é o paraíso? É a Nova Jerusalém. Ou seja, ele está confirmando esse modelinho aqui que eu mesmo criei através do conhecimento bíblico. Terceiro céu, paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Por que vocês acham que o apóstolo Paulo ele tem os conhecimentos para quebrar a quarta parede da realidade, para falar da predestinação, para falar que nele vivemos, nos movemos e existimos? Isso aí é um absurdo dos absurdos, porque ele está falando exatamente de uma teoria da simulação onde a própria Matrix é Deus Pai. Esse sistema não é digital, como exageradamente a série Matrix nos propõe. Não é um mundo digital, mas é um mundo de Deus Pai. É Deus Pai. É Deus Pai. A gente vive dentro dele. Então, da onde vocês acham que o apóstolo Paulo tirou todas essas revelações? Todos esses absurdos, os paradoxos de Deus, os paradoxos de eternidade e de tempo. Da onde vocês acham que ele tirou isso? De quando ele foi levado ao paraíso. Foi daqui que ele tirou isso. Isso aqui ocorreu há 14 anos antes dele escrever a segunda carta aos Coríntios. Eu ainda não fiz esse estudo, voltando para saber quando exatamente que foi isso aqui. Exatamente. Ainda não fiz, mas talvez, não sei, talvez tenha sido na conversão dele. Aquele lance que ele ficou cego e tudo mais, talvez aquela conversão ele tenha sido levado ao terceiro céu. Não sei. Mas aqui ele continua. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Por que vocês acham esse verso 5 aqui vai nos fazer entender o motivo do porquê ele não falou: eu fui arrebatado ao terceiro céu, eu vi tais coisas, eu aprendi tais coisas? Porque ele está usando um homem na terceira pessoa. Um homem foi lá e viu estas coisas. A este homem foi revelado essas coisas. Por que ele está usando na terceira pessoa? Porque ele está dando o exemplo aqui de que ele não se gloria nele mesmo, nas vitórias gloriosas, nas revelações dele. Não. E ele vai explicar daqui a pouco o porquê. Mas ele se gloria nas fraquezas dele, embora ele tenha sido levado ao terceiro céu e acontecido tudo isso com ele. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Qual é a verdade? Ele já disse a verdade aqui. Até então ele já disse a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que... Agora ele vai explicar o porquê.
Embora ele tenha sido esse cara aqui que foi arrebatado ao terceiro céu, ele tá colocando em terceira pessoa para não se gloriar nas vitórias dele, nas vitórias sobrenaturais e de conhecimento, mas nas fraquezas. Olha só o que ele diz. Verso 7. E para que não me exaltasse pelas excelência das revelações. Olha o que ele diz no verso 1. Mas eu passarei as visões e revelações do Senhor. No verso 2 ele já começa a falar do homem que foi arrebatado do terceiro céu. Ou seja, o verso 7 ele confirma isso e explica mais um pouco para nós. Eu não me, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ou seja, por que ele não quer se gloriar nas excelentes revelações que ele recebeu quando foi levado ao terceiro céu? Por quê? Para que ele não se exaltasse nestas coisas. Portanto, ele escolhe as fraquezas dele para se gloriar. Mas aqui tem um outro axioma, uma outra doutrina bem legal. Primeiro ponto é que o mensageiro é de Satanás para esbofetear ele. Literalmente ou simbolicamente não importa. Tem um mensageiro de Satanás para fazer mal ao apóstolo Paulo. Mas um pouquinho antes, no versículo 7, ele diz: foi-me dado um espinho na carne. Então, esse espinho na carne, que é o mensageiro de Satanás, isso é um fato, foi dado a ele. Mas foi dado por quem? Olha o verso 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, ao Yud-He-Vav-He, que é Cristo, para que se desviasse de mim. Esse espinho aqui, o mensageiro de Satanás. E o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o motivo do porquê ele se gloria na fraqueza, para exaltar o poder de Deus. Mas olha que legal isso aqui. Deus enviou e deu a ele o espinho na carne. Cristo deu um espinho na carne, e que era o mensageiro de Satanás. Talvez aqui possa ser um genitivo. Talvez seja um genitivo. Faz sentido na demonologia bíblica, que inclusive eu exponho no meu curso de batalha espiritual, ser um genitivo aqui. O mensageiro de Satanás, na verdade, é Satanás. É o mesmo lance do penhor do Espírito. O penhor do Espírito é o próprio Espírito. Aqui, o mensageiro de Satanás é o próprio Satanás. Dá para aqui esse contexto permite a gente fazer essa aplicação mediante o genitivo. Mas olha que interessante. A minha graça te basta, ou seja, Cristo ele deu um mal para castigar o apóstolo Paulo, para manter o apóstolo Paulo na humildade, que ele coloca no verso 7, a fim de não me exaltar. E Cristo não só deu o mensageiro de Satanás, provavelmente Cristo deu o Satanás para atazanar o apóstolo Paulo, mas quando foi orado pelo apóstolo Paulo para que retirasse isto, Cristo negou: eu não vou tirar Satanás de você. Olha isso aqui. Isso aqui é doutrina. Senhor, por favor, tire e desvie esse mensageiro de Satanás de mim. De maneira nenhuma. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui é o nosso Deus. Isso aqui é Cristo. O cara que manda em Satanás, que usa Satanás como uma vara, simplesmente uma vara, para castigar os seus filhos e manter seus filhos na linha. E simplesmente quando lhe é orado para retirar esse mal, ele não retira. O apóstolo Paulo, o cara que teve a manifestação do Espírito Santo, revelações de Deus, chamado para o apostolado e pregação do evangelho, evangelista aos gentios, e o cara que foi levado ao terceiro céu. Esse cara aqui, Cristo se recusou a tirar o Satanás aqui, o mensageiro.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, se você se gloria na sua fraqueza, como você é fracassado, fraco, inútil, o poder de Cristo, ele é manifestado e exaltado nelas, nas suas fraquezas. Por isso, sinto prazer nas minhas fraquezas, no que ele recebe, nas injúrias que ele recebe, nas necessidades que ele passa, nas perseguições que lhe são determinadas por Deus, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, por prodígios e por maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui, estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Que é o verso 14 de Coríntios, 2 Coríntios 12. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no grego, para ver se a gente... Eu acho que isso aqui, essa palavrinha aqui, quer ver, é o verso 14 do capítulo 12. Olha só, vamos dar uma olhada aqui, que eu acho que tem mais informação aqui escondida. Ó. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Mas sim a vós, porque não devem os filhos... Aqui, ó. Filhos... Na verdade é crianças. Children. Aqui, ó. Essa palavrinha aqui. Eu acho que tem informação extra aqui, hein? Economizar? Talvez. A palavrinha entesourar aqui no verso tem um sentido de guardar, de preservar. Aqui no grego está o significado de economizar, mas também repete a palavra entesourar. Ou seja, o sentido disso aqui é porque não devem os filhos economizarem para os pais, mas os pais economizam para os filhos. Aqui está a palavra entesourar, mas eu acho que ficaria mais clara a palavra economizar, talvez. Eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Tipo a repreensão de Deus, Deus castiga com a vara, e a criança, ela, digamos, ama menos o seu pai, porque ele está castigando na hora da dor. Mas ele só está castigando porque ele ama mais. Ou seja, no mesmo momento ele está sendo menos amado porque ele está amando mais os filhos. Aquele sentido de que o apóstolo Paulo já deixou claro nos capítulos anteriores, sobre ele ver a igreja de Corinto como seus filhos. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo.
Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei. Eu me aproveitei de vocês por esses meus mensageiros. Roguei a Tito, que é um dos mensageiros, e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito? Não sobre as mesmas pisadas? As mesmas pisadas é pisar na onde o outro pisou, os mesmos passos. Pregar o evangelho, pregar a Cristo. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Vocês ainda acham que a gente deve se desculpar com vocês? Falamos em Cristo perante Deus. E tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram. Lembra do cara lá de 1 Coríntios do 1 ao 5? O cara tava comendo a mulher de seu pai. Lembra daquele cara? Lembra qual foi a exortação do apóstolo Paulo? Pesado. E chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Interessante isso aqui, né? E aqui a gente caminha para o último capítulo da nosso estudo e último capítulo de 2 Coríntios. Capítulo 13. É esta a terceira vez que vou ter convosco, que ele vai visitar a Corinto. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e de antemão digo, como estando presente uma segunda vez. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que, se outra vez for, não lhes pouparei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por natureza, não por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, Cristo. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. E esse termo aqui, muito bom, muito interessante. Deixa eu ver se consigo pegar aqui o original grego. O 13:5. Essa palavrinha aqui explica muito de algumas ações de Deus na nossa vida. Deixa eu ver aqui. Fé, cadê? Pistei. Que pisteos. Aqui. Tá, essa palavra mesmo. Tá, examinar. Esse provai-vos a vós mesmos aqui é o seguinte, ó. Muita gente não fala assim, Deus está provando. Deus tá provando o seu coração. Não parece que assim, Deus ele tá fazendo alguns testes para saber se você é isso, se você é aquilo. Se você faria isso ou faria aquilo. Não parece que Deus está fazendo isso. Mas como que Deus poderia estar fazendo isso se ele é presciente? E muito mais que presciente, se ele já determinou toda a história e por isso a conhece. Como que Deus ainda vai provar a gente? Não faz sentido, não é? Porque a gente está com um entendimento errado. A provação não é para Deus. A provação é para você. É para você ter a consciência do que você é capaz. Do que você pode fazer na fé. Do que você pode resistir na fé. É para você conhecer a si mesmo e o novo homem que você está se tornando. Na fé, na graça. Olha que interessante. Provai-vos. Vocês provem
a vós mesmos. Deus prova a vocês também, mas vocês provem vocês mesmos. Prestem atenção nestas coisas, na onde você chegou até aqui, os seus passos na fé, no evangelho, na graça, tudo que você resistiu. Provai-vos a vós mesmos. Prove vocês mesmos se vocês ainda não caem naqueles velhos pecados, naquelas velhas idolatrias, aquelas velhas paixões do velho homem. Provai-vos. Será que eu ainda caio nessas paixões, nesses pecados antigos? Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, pelo Espírito Santo? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum. Como que a gente pode ficar reprovado? Se a gente faz algo reprovável. Se a gente faz algo que é contra o que Cristo falou ou revelou através das cartas do apóstolo Paulo. Ora, rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados. Não, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade. Isso aqui é o lance central aqui. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Olha que interessante essa frase. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eric, então quer dizer que pela verdade nós podemos contra a verdade? Pela verdade nós podemos contra a verdade? Temos o poder de combater a verdade pela verdade? Sim, exatamente. Ou seja, você só vai ganhar algum poder para conseguir combater a verdade, ou para ter um combate com a verdade, no sentido de combate, através dela mesma, através da verdade. O combate ocorre, e aí você descobre que é verdade. Então você não combate a verdade, você você combate, mas você não refuta a verdade, mas você se junta a ela, porque é pela verdade, é isso que ele está falando. Porque nada podemos contra a verdade, não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação, e não para a destruição. Então, eu vou escrever aqui essas coisas pesadas para vocês, para que eu não tenha que dizê-las presentemente. Porque se eu tiver que dizê-las presentemente, eu vou ser muito ousado, a palavra que ele usa nesse sentido, né? Muito ousado. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sedes perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E aqui a gente finaliza o último capítulo da carta de 2 Coríntios. Vocês entenderam tudo que eu disse? Parei para explicar, reexpliquei. Usei aqui de vários recursos de linguagem para fazer vocês entenderem. Vocês entenderam? Podemos passar para a próxima carta do apóstolo Paulo e sair de 2 Coríntios? Podemos? Vocês entenderam? E aqui a gente finaliza esse estudo. Agora eu vou responder perguntas de vocês, tá? Podem mandar aí as perguntas que vocês tiverem aí, aproveitando que a live não foi tão longa assim, porque são só 3 capítulos pequenos. Então aproveitem aí para fazer as perguntas de vocês. Live edificante, irmão. Muito obrigado, minha querida.
esses todos os santos, o que seria? Todos os santos são os apóstolos, os mestres da palavra, naquele momento os profetas, pessoas profetizavam, tinham visões e tal. Todas essas pessoas que tinham a chuva temporã ali, a manifestação do Espírito Santo, o desenvolvimento do ministério ali, são santos. Então todos os santos vos saúdam. Por que ele falou isso? Porque assim, a igreja de Corinto, como vocês já perceberam na primeira e agora na segunda carta, é uma igreja de problema. Uma das únicas igrejas mais problemáticas do apóstolo Paulo. Então, ele finaliza aqui dizendo, porque é a última carta, ele finaliza aqui no penúltimo versículo dizendo: todos os santos vos saúdam. Então assim, não pense que vocês estão jogados de lado, que vocês estão repudiados, que vocês estão cancelados por parte de nós. Não, todos os santos vos saúdam, tá tudo bem. Mas o apóstolo Paulo, ele viu necessidade de rigor e severidade, porque os coríntios são muito soberbos, arrogantes, presunçosos. São pessoas como as pessoas do nosso tempo. Então tá aqui os corintianos aí, ó. Os corintianos representam a igreja do nosso tempo. E graças a Deus, porque a gente tem as exortações do apóstolo Paulo para aplicar na nossa igreja do nosso tempo. Entenderam? Ou seja, os corintianos aqui eram um problema, tá? Tanto na época dele quanto hoje os corintianos são um problema aí. Então é isso, pessoal. Tem alguma dúvida aí para responder? Senão mandem aí. Mandem aí agora, senão eu vou finalizar a live, tá? A Ju entendeu. Explicado em plenitude. Maravilha, que bom que você entendeu, minha querida. Então vamos lá, pessoal. Se não tiverem dúvidas aí, eu vou finalizar a live. Enquanto vocês formulam as perguntas aí, quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, tá? Eu quero pedir para vocês que vocês têm alguma dúvida, mandem no direct que eu respondo vocês. Comprem os meus livros, tá? Não tenho só esse livro aqui, da Cosmologia Bíblica. Eu tenho 10 livros que eu escrevi aí para vocês, tá? Cheio de estudos. Estudos variados e tal, teologia, escatologia. Eric, por onde que eu começo? São muitos livros. Por onde que eu começo? Depende do seu estudo. Depende do seu objetivo de estudo. Você quer estudar o Apocalipse para saber se nós estamos na última geração? Você quer estudar o livro O Anti-Messias Revelado? Você vai ganhar ainda 2 diagramas de graça para você. Você quer estudar teologia? O livro Yahuwah de Sevaot, volume 1. Um pai amoroso, ciumento e vingativo. Você vai entender tudo sobre Deus Pai e que, se é Deus Pai, é manifestado no Cristo. Você quer estudar o quê? Você quer estudar a predestinação, o Manual Bíblico da Predestinação. É o meu último livro aí que eu publiquei. Ah, Eric, mas eu quero estudar, eu quero saber como é que eu estudo. Ótimo, tem um livro, Como Estudar a Bíblia no Fim dos Tempos. O meu primeiro livro. Aí tem a continuação, Sua Missão no Fim dos Tempos. Depois a parte 3, O Casamento no Fim dos Tempos. O que é um casamento bíblico? O que é um casamento cristão? Cristão não, vai, senão coloca sistema religioso. O que é um casamento bíblico? O que é? O que é ser um marido? Como ser um marido? Quais são os requisitos que o marido deve ter para ser um bom marido em Cristo? Ou os requisitos para ser uma boa esposa em Cristo. Tá tudo nesse livro. O Casamento no Fim dos Tempos, tá? Tem vários estudos aí para vocês. Então, adquiram meus livros, porque assim vocês estarão me ajudando a continuar com isso aqui, com todo o conteúdo gratuito aqui, comprando os meus livros, tá? Boa noite. Quais os livros disponíveis? Todos estão disponíveis. Todos. Aqui não tem falta de nada. Aqui não falta nada, entendeu? Aqui sempre terá livros para vocês, formato digital e físico. Ah, Eric, eu quero um formato físico. Tem disponível ainda? Sempre terá. A minha editora vai te enviar o meu livro e vai chegar na sua casa aí, todo embaladinho, tá? Então são 10 livros. Como estudar a Bíblia no fim dos tempos, Sua Missão no Fim dos Tempos, O Casamento no Fim dos Tempos, aí Símbolos do Apocalipse,
o anti-messias revelado, Yahweh Tsevaot, um pai amoroso, ciumento e vingativo, arbítrio programado, para você entender como que a indústria musical programa o seu arbítrio e as suas ideias, tá? Uma coisa maligna, que inclusive tem referência lá no livro de Gálatas, tá? Depois, citei 7 livros, faltam 3 ainda. A Cosmologia Bíblica, Manual Bíblico da Predestinação e o Cristianismo Revelado. Lembrei, tá aqui, ó. O Cristianismo Revelado é para você entender o engano das religiões cristãs. Os podres de todas as igrejas, está aqui. E como refutá-las. Como refutar os testemunhos de Jeová. Aqueles caras, os adventistas, os mormons, aqueles caras que chegam em você como quem não quer nada. E aí começam a te evangelizar nas heresias deles. Como refutar essas pessoas. Está tudo aqui, nesse livro. Como refutar os hereges cristãos, os pentecostais, que os dons acabaram, que tudo isso cessou. Não existe mais apóstolos e profetas nos dias de hoje. Está tudo aqui. Como refutar? E claro, para começar refutando a seita chamada catolicismo. Igreja Católica Apostólica Romana. Que não tem nada de católico, não tem nada de, porque católico é universal, não tem nada de católico, não é universal, não tem nada de apostólico, não é apostólica, pelo contrário, é anti-apostólica, só é romana. Então, como refutá-la, tá tudo aqui. Inclusive eu tô refutando até as teses de Lutero. Todas as teses de Lutero, Eric, todas aquelas, mais de 70 teses, todas refutadas aqui. Algumas não, que não precisa, que realmente são bíblicas, mas Lutero era o maior católico do mundo. O maior católico do mundo. Não é à toa que ele não queria fazer uma nova religião. Ele queria reformular o catolicismo, mantendo o catolicismo. Tá aqui tudo refutado pra você. Então, adquira, aproveite as promoções também. Agora eu tô com a promoção aberta aí do livro A Cosmologia Bíblica. Você vai ganhar um Telegram. O livro digital, mais o Telegram vitalício por R$30. R$30. Tipo, mais barato que uma pizza. Mais barato que uma pizza. Você vai comprar uma pizza, você paga R$50. R$30 você leva isso aí, meu. Lendo hoje Jó, gostaria de falar sobre o 38, Jó 38, do 32 ao 23. Vamos lá. Jó 38, do 32 ao... Não, isso aí não pode ser. Do 32 ao 23? Isso aí não pode ser. 32... Deve ser do 23 ao 32, né? Não é possível isso aí tá errado. 32, vamos lá. Deixa eu ver, cadê? Tá, vamos fazer do 23 ao 32. Inclusive, esses versos aqui, nem falei pra vocês, né? Puxa vida, nem falei pra vocês. Seria bom, acho que eu consigo mostrar aqui. Caraca, que mancada minha. Nem falei pra vocês dos meus cursos. O Eric tem curso. Mas curso de quê, Eric? É curso de como vender curso? Não, não é. Não é curso de como vender curso. É o meu curso no caso aqui, para falar de Jó 38, o meu curso de astrologia bíblica. Eita, tá difícil aqui, meu. Tá difícil achar. Eric, como assim astrologia bíblica, Eric? O que significa astrologia bíblica? Vai no Despertando mesmo. Lá dentro tem um curso. O curso de astrologia bíblica é um curso que eu criei, não existe astrologia bíblica, eu que criei, para mostrar os significados de simbologia, numerologia e astrologia nas constelações, que na verdade revelam a Bíblia e dão respostas a algumas pequenas lacunas que a Bíblia deixa para a gente completar, para a gente entender o que significa, o que aconteceu, o que vai acontecer. Então, o meu curso de astrologia bíblica é um curso que, inclusive, tem várias aulas lá. Ixi, ó. Erro 404, para variar. Erro Hotmart. Que eu falo do Jó 38.
Porque isso aqui tá falando de constelações. Vamos ler um pouquinho? Olha só, a moça aí falou do 23 ao 32, ó. Que eu retenho até o tempo da angústia, até ao dia da peleja da guerra. Acho que tá meio fora de contexto. Vamos ler do 24, ó. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? É uma pergunta retórica que Deus está fazendo aqui. O que significa isso? Vamos parar nesse versículo um pouquinho, vamos viajar um pouquinho aqui, entrar no mato, como diz aí o pastor Marcos Granconato. Vamos entrar no mato? Olha que legal. Vamos entrar um pouquinho no mato? O que significa isso que foi dito aqui nesse versículo? Deixa eu ver se eu acho um gifzinho. Um gifzinho aqui seria bom. Deixa eu colocar aqui. Acho que esse aqui é gif. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é gif, falei? Ó, o verso é o seguinte, ó. Onde está o caminho em que se reparte a luz? Mas como assim, Eric? Como assim? Como se reparte a luz? O que está acontecendo? A gente pega uma lanterna e ilumina e reparte a luz? É isso, Eric? É isso que a gente faz? Isso é repartir a luz? Olha o contexto. Ele está falando de coisas terrenas, de coisas da Terra, dos fenômenos da Terra, de estações do ano. Aqui ele fala o vento oriental, né? Esse repartir da luz é isso aqui, ó. Terra plana, aí, ó, terra plana de novo. Olha só, esse círculo amarelo aí, a luz do sol. Entre esse círculo amarelo e a inexistência do círculo amarelo, ou seja, todo o resto do mapa, vocês não concordam que tem uma certa divisão aí entre a luz amarela e o restante? Tem uma divisão. O que significa a luz amarela? A luz amarela é a luz do sol. E aonde não tem luz amarela é as trevas, a escuridão. E entre a luz amarela, que está girando aí em cima, e a escuridão, entre elas duas, tem aquela aurora. O amanhecer, o entardecer, aquela aurora. Aquela aurora, onde o sol ele se afasta, tá aqui, ele se afasta para outro lugar, e a luz dele continua alcançando essa região com uma frequência diferente. Por isso que a frequência da cor muda. O céu fica roxo ou alaranjado. Então, essa aurora é exatamente esse reparte de luz aqui. Olha só, onde está o caminho em que se reparte a luz? Mas a luz se reparte como? Dessa forma que eu expliquei. E se espalha o vento oriental sobre a terra. O vento oriental, o vento que vem do leste. Quem abriu para a inundação um leito? Quem abriu para a inundação o leito? E um caminho para os relâmpagos dos trovões. Quem é que faz tudo isso? Para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto onde não há ninguém, em que não há homem. Quem é que faz essas coisas? As pessoas, até alguns gnósticos que falam assim, aqueles caras que entraram mesmo no gnosticismo e acreditam em toda a loucura que tem na internet. Eles falam assim, a gente vive numa simulação. Ou seja, quando você não está num lugar, não acontece nada lá. Quando você está dormindo, o seu redor desaparece, ao menos que algum fenômeno aconteça. Aí ele volta a aparecer somente onde o fenômeno acontece. Tipo, coisa de maluco, coisa de gráfico de jogo que não renderiza. Coisa de maluco. Aqui está falando o seguinte, ó, para chover sobre a terra onde não há homem. E no deserto em que não há homem. Ou seja, onde não há homem, também acontecem coisas. Isso aqui refuta essa heresia gnóstica, que inclusive lá no tempo do apóstolo Paulo, e do segundo século, era um problema, teoria gnóstica. Para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu?
Como debaixo de pedras as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congela. Todas as perguntas retóricas aqui, e essas palavras específicas que Deus escolheu para compor esse texto, ele não escolheu por acaso. E dá até arrepio por falar isso. Ele não escolheu por acaso. Cada coisinha, cada palavrinha dessa que ele escreveu, ainda que tenha um sentido poético, ainda que tenha um sentido simbólico ou metafórico, ele não escolheu sem sentido. A chuva, porventura, tem pai? Tem. Ou quem gerou as gotas do orvalho? O pai. De que ventre procedeu o gelo? O ventre do pai. E quem gerou a geada do céu? O pai. O pai da eternidade. Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo, o pai da eternidade. Como debaixo de pedra as águas se endurecem? Como isso acontece? E a superfície do abismo se congela. Ele está falando da mesma coisa. As águas se endurecerem debaixo de pedras e a superfície do abismo se congelar é o mesmo fenômeno. Quem é que abaixa tanto assim a energia desses elementos para que essas coisas congelem? Quem é que faz isso? O Pai. Ou poderás tu ajuntar as delícias do 7 estrelo, ou soltar os cordões do Órion? Lembra que no marketing do comercial do meu curso de astrologia bíblica, eu coloquei essa frase aqui, esse versículo? Quem poderá, ou poderás tu ajuntar as delícias do 7 estrelo, ou soltar os cordões do Órion? O que é isso aqui? As pessoas, os terraplanistas, né? Eles dizem assim, a Terra é plana e não existe planeta. Esse negócio de planeta aí, constelações, zodíaco, isso é coisa pagã, isso é coisa inventada. Então não existe na Terra plana. Não existe. Mas aqui está dizendo 7 estrelas. Para quem não sabe, os 7 estrelas são as Pleiades, tá? A constelação das Pleiades. E os cordões do Órion, os cordéis do Órion, é o cinturão de Órion, do grande caçador. Então, a gente conhece o Órion como... na verdade, a gente só conhece o cinturão do Órion, que é esses cordéis do Órion aqui, como as 3 Marias. Lembra das 3 Marias? Tem até aqui no meu pescoço, tem umas pintas aqui. 3 Marias, estão vendo aqui, ó? O meu selamento do Órion. Eu sou filho de Órion. Tem umas 3 Marias no pescoço. É esses cordéis do Órion. Como que um terraplanista que se diz cristão pode dizer que não existe planeta e constelações se aqui na Bíblia está falando delas? Como? Ou produzir as constelações, verso 32, a seu tempo e guiar a ursa, está falando da ursa maior, mais uma constelação, com seus filhos. Esses filhos aqui da ursa é a ursa menor. Ou seja, aqui cita as Pleiades, o Órion e os cordéis, o cinturão do Órion, cita a ursa maior e a ursa menor. Como que não tem constelação? Ele está falando, para a irmã que perguntou disso aqui e mandou o texto para nós, tudo isso aqui são perguntas retóricas, para dizer que é ele, o Pai da Eternidade, que faz estas coisas. Ou poderás tu, Jó, você pode ajuntar as delícias dos 7 estrelas e soltar os cordões do Órion? Você pode fazer essas coisas? Porque eu posso. Então você pode fazer isso? O que é esse soltar os cordões do Órion aqui, soltar o cinturão do Órion? É jogar tudo na terra. Entendeu? É jogar tudo na terra. Você pode fazer isso, Jó. Ou você pode produzir as constelações a seu tempo, guiar a ursa com seus filhos, Jó. Você pode fazer isso, porque quem faz sou eu. É isso que Deus está falando aqui. Esse é o contexto. Deus ele traz várias perguntas de retórica, trazendo verdades, no caso aqui celestiais, primeiro terrenas, depois celestiais, que ele descreve no texto, para falar o seguinte: eu faço tudo isso, você pode fazê-las? É a exaltação da soberania divina.
É isso que está acontecendo aqui. Tudo isso aqui, sim, são versículos de astrologia, tá? Não é versículo de astronomia, porque não está falando nada de astronomia, está falando de astrologia, que na época era a mesma coisa, mas aqui o que a gente conhece da parte científica, de movimento, de não está falando nada disso aqui, não é astronomia, é astrologia, tá? Tá falando aqui, ó, ou produzir as constelações a seu tempo. Ou seja, Deus produz as constelações a seu tempo? Sim. Quem é que gira o céu na Terra plana? Deus. Mas o céu gira então não é a Terra que gira? Não, é o céu que gira. Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu acho uma animaçãozinha aqui. Deixa eu ver... Putz, eu tinha uma animação bem bacana de todas as constelações girando no domo da Terra. Mas eu perdi. Basicamente isso aqui, ó. No caso aqui, a ursa maior, que é a ursa aqui do versículo, e a ursa menor, os seus filhos, girando no céu, no domo, no firmamento da Terra. É assim que acontece. E conforme elas giram, as constelações não só giram assim, elas não só fazem uma translação em cima do da grande base terrestre. Elas não fazem só translação. Elas também, fazendo translação, elas também mudam o seu grau de inclinação. Elas estão assim e elas se inclinam. E essa inclinação é o que se chama lá do globo de precessão dos equinócios. Essa inclinação que as constelações fazem, mudando as eras astrológicas. E durante o ano, quando as constelações mudam na perspectiva do norte e do sul. É isso aqui que está dizendo, produzir as constelações ao seu tempo. Não é que Deus está fabricando constelação, não é nesse sentido. A palavra aqui diz fazer as constelações aparecer a seu tempo. Em cada mês, porque cada mês do ano, cada parte do ano apresenta uma constelação, apresenta uma configuração diferente no céu, tanto no norte como no sul. Então, quem é que faz essa configuração celeste das estrelas, das constelações, dos movimentos? São os anjos, eu sei que são os anjos, mas quem está acima dos anjos? Quem é que manda os anjos fazer essas coisas? O Pai da eternidade, é o próprio Deus. Então é bem bacana, né, isso aqui. E no verso seguinte aqui, dando continuidade, olha que diz, sabes tu as ordenanças dos céus? Ou seja, os céus têm ordenanças. Os céus têm leis, têm regras, têm mandamentos. Os anjos recebem mandamentos para guiar as constelações, os céus. Ele está falando aqui no verso 32. Ou produzir as constelações a seu tempo. Quem é que produz? Os anjos, por causa das ordenanças dos céus, ou seja, aos mandamentos de Deus, para o movimento das constelações. Ou pode tu estabelecer o domínio deles sobre a terra? Nossa, que interessante, parece que... Olha só, que estranho isso, parece que Deus está falando assim, o domínio de coisas do céu sobre a terra. Mas por que a terra? Porque se a Terra é um planeta, por que ele não escolheu outro planeta? Será tipo Marte. Porque a Terra não é um planeta. A Terra é toda a base do universo. Não existe nada no universo, em qualquer parte do universo celeste, maior que o mapa mundi da Terra. Não existe. Pelo contrário, o mapa mundi da Terra é a coisa maior que existe em todo o universo. Você não vai achar mais nada maior que o mapa mundi da Terra. O diâmetro do mapa mundi. Você não vai achar mais nada maior. A Terra é plana. E a Bíblia afirma isso. Esse domínio deles, que fala no verso 33, as ordenanças dos céus e o domínio deles, dos céus, sobre a terra. Esse domínio do céu sobre a terra, eu ainda estou formulando isso, tá? É uma teoria que eu ainda estou formulando. Estou misturando o conteúdo de cosmologia bíblica com o conteúdo de predestinação. Eu estou formulando uma teoria de realmente um domínio da parte celestial sobre a história da Terra.
tipo, a astrologia reger os tempos e tudo que acontece. A astrologia é uma ferramenta secundária da predestinação de Deus. Estou formulando uma teoria, mas não está pronta ainda, então vocês que aguentem aí e me ajudem nisso, tá? Então, isso aqui, esse verso aqui que a irmã mandou para nós, se trata aí do conteúdo astrológico que a Bíblia nos revela. Citando as constelações aqui, cada uma delas, a Ursa e seus filhos, a Ursa Menor, né? Inclusive, a nossa estrela polar de hoje, a estrela polar, aquela única que não se move no céu, no centro da cúpula. Essa estrela é uma estrela do rabo da Ursa Menor, que no tempo do Antigo Egito não era essa estrela aí. Mas ocorreu a tal da precessão dos equinócios. O céu, as constelações se inclinaram. E agora a nossa estrela polar é uma estrela da Ursa Menor. Mas a estrela anterior a ela, que era a polar naquela época, era uma estrela, eu acho que da constelação de Draco. Ou era da constelação de Serpens, eu não lembro direito. Tá lá no curso de Astrologia Bíblica. Não sou obrigado a lembrar de tudo aqui também, né? Mas é isso aí, tá? Então, é uma passagem inteiramente sobre astrologia bíblica. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, mais perguntas? Tá. Mas ela continua. No caso, Deus afirma estar reservando granizo para o dia da tribulação. Poderia falar sobre, achei diferente estar em Jó, assunto escatológico, mas não tá. Eu li aqui para você e fui fazendo a hermenêutica de cada versículo. Não tem nada escatológico aqui. Pode ter assim em terceira análise, em última análise, mas em primeira e segunda análise não tem nada escatológico aqui, tá? Tem conteúdo cosmológico aqui, astrológico, mas escatológico não. Dá para você aplicar, né, sobre, por exemplo, soltar os cordões do Órion aqui no verso 31, que é sobre ele jogar tudo na terra. Dá para você fazer essa leitura escatológica no texto. O texto abre margem para isso. Mas não está falando que ele vai fazer ou que ele já fez, mas está dizendo que ele pode fazer. E mais, ele está falando, você pode fazer isso? Então é sobre isso aí, tá? Correção, versos 22 e 23. Ó. Ou entraste tu até aos tesouros da neve e viste aos tesouros da saraiva. Provavelmente isso aqui são aquelas comportas lá, reveladas no livro de Enoque, dos céus que tem depósito de neve, depósito de saraiva e tal. Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja da guerra. Então, aqui tudo bem, tá? Já que você corrigiu só esses dois versos, né? Aqui dá para aplicar. Porque, ó, o dia da angústia, ou o dia da peleja da guerra, não é, que você escreveu aqui, tribulação, né? Não é tribulação. A angústia da guerra. É Apocalipse 19. Se você for aplicar isso aqui escatologicamente, aplicar esse texto aqui de Jó escatologicamente, você vai ter que ir lá para o Apocalipse 19. A vinda de Jesus Cristo no cavalo com os seus santos para pelejar na guerra. É a batalha do Armagedon, que a gente vai estar brigando junto com o Messias contra os reis da terra. Então é aquilo lá, tá? Provavelmente, não dá nem para falar aqui, porque senão eu vou ter que apresentar outros textos. Mas é Apocalipse 19, tá? Vamos lá. Carlos Santos, como tem certeza que é isso? Que é isso o quê? Kelly Souza, você não acredita na Terra plana? Não, eu não acredito, eu sei que a Terra é plana. Você está falando que existem planetas? Claro que existem planetas, constelações, galáxias, existem tudo isso. Deixa eu ver... Os planetas são as estrelas. Não, existe uma diferença. As estrelas, que você fala estrelas, são estrelas fixas. Os planetas são estrelas errantes.
Então, planeta significa estrela errante. São sinônimos, tá? A gente chama de planeta para não ter que falar estrela errante, duas palavras. Então, planeta. Mas estrelas fixas são outras coisas, não são estrelas errantes. Estrelas errantes têm o seu próprio movimento. Tipo, o movimento tá lá girando, seguindo o Sol. Aí de repente parece que o planeta começa a diminuir a velocidade e voltar. Tem tipo todas essas anomalias, porque são estrelas errantes. São estrelas com movimentos próprios, diferente das fixas, que se movem todas juntas para continuar compondo as constelações. Então veja aqui, por exemplo, vou colocar o movimento dos planetas aqui, para você ver como é estranho o movimento dos planetas. Deixa eu ver. Temos aqui, peraí. Não foi. Aí. Temos aí, ó, os planetas girando aí, com o Sol seguindo o Sol, né? Isso aí é o movimento aí diário, né? Agora eu vou colocar junto o movimento de estações do ano. Vou avançar meses. Acho que eu consigo. Olha só isso aqui. Como é estranho. Olha só o movimento dos planetas lá embaixo. Esse maior planeta aí que tá girando feito maluco é a Lua, tá? Mas olha só o movimento das bolinhas lá embaixo. Como é estranho. Umas desaceleram, outras passam pela outra, todas seguindo o Sol. Ó. É assim que acontece. Ou seja, isso aqui é estrela errante. Isso aqui é planeta. Você não pode falar que os planetas são as estrelas. Não pode falar. Planeta não é estrela. Planeta é estrela errante, tá? Então isso aí é um erro aí dos terraplanistas. Quem não acredita na Terra plana não crê na palavra. Exatamente, não crê na palavra. Terra plana é doutrina bíblica, tá? Neste caso vivemos em um reino, pois o próprio rei... Neste caso vivemos em um reino, pois o rei dos reis falou que aqui é um reino. Exatamente. Por exemplo, na oração, né? Venha a nós, não venha a nós o teu reino. Mas, na verdade, Cristo falou no juízo de Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Então, os reinos desta terra são diferentes do dele. Ou seja, nesta terra tem reinos. Mas, falando de base do universo, aqui é um grande reino. Tipo, tem os reinos da terra. Tem o reino da Pérsia, o reino da Babilônia, que é só naquela região. Mas a terra é um grande reino. O reino dos humanos. Por isso que aqui não tem anjo. Quando tem, periodicamente, assim, é um evento. E que não acontece mais, né? Não acontece porque estamos no Novo Testamento. Então, até o Antigo Testamento acontecia. Mas esse grande reino é o lugar dos humanos. Por isso que os anjos que deixaram suas habitações nos céus, os anjos lá do Gênesis 6, vieram para a terra e pegaram as mulheres humanas e com elas fizeram filhos, engravidaram essas mulheres, eles cometeram uma lista de crimes e de pecados. Crimes celestiais. Como fala no livro de Judas e de 2 Pedro. Eles deixaram suas habitações. Ou seja, habitações deles não era na terra. Eles deixaram suas habitações e vieram para a terra. Então as habitações dos anjos é no céu. É lá na esfera, no segundo céu, na esfera planetária, onde tem as estrelas. E também no terceiro, algumas classes de anjos. Se você tiver mais interesse nisso, em demonologia e angiologia, tem lá no meu curso de batalha espiritual, Despertando para a Batalha. E que também está dentro do Despertando da Matrix, tá? Então, é bastante coisa aí para você. Minha tradução está como tribulação mesmo. Voltando aí no assunto. Então, aqui está tempo da angústia, mas é a mesma coisa, tá? Mas esse tempo de tribulação ou de angústia não é da grande tribulação. Então, as pessoas confundem esses termos, tribulação e grande tribulação, tá? Planetas não existem. Existem sim. Se você negar isso, você está negando a palavra de Deus. Aprendi sobre a Terra plana com o Eric. Ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu sou a única pessoa no mundo, não digo no Brasil, eu digo no mundo, que tem a verdadeira cosmologia.
bíblica. Eu sou o cara no mundo que tem a verdadeira... Alguém pode estar descobrindo agora, formulando agora alguma coisa. Mas eu sou esse cara que fez todo esse trabalho. Só pode ter a verdadeira cosmologia bíblica quem leu a Bíblia inteira, buscando este assunto, buscando enxergar e perceber como a Bíblia, ela afirma que é o universo. Como ninguém tem a coragem, a paciência, ou não quer gastar energia para ler a Bíblia inteira, que é um livro dessa grossura, bom, não acham a verdade. Eu fiz e tá aqui. E tá aqui. Ou seja, todo modelo de terra plana que você achar pela internet, todo modelo, qualquer um, tô falando, eu sou o único, qualquer um que você achar, Eric, mas isso parece com o seu. Não adianta parecer, tem que ser o meu, porque o meu é o modelo bíblico. Então o meu, ele é válido porque é o bíblico, é o que a Bíblia apresenta. Eu faço deste modelo o meu. Então, todos que vocês acharem na internet, vai ter problema, vai ter erro bíblico, vai ter erro cosmológico, vai ter erro diverso, vai ter versículo bíblico que vai quebrar certas características do modelo. E assim, você pode pesquisar, tem modelo de todo tipo. Gente doida. Tem esse modelo, já vi, vai vendo. Um modelo de terra plana com domo. Que está em cima de outro modelo maior ainda, que está em cima de outro maior ainda, que tem nações depois da Antártida e tem passagens para você passar para as outras terras planas, e tem domo de bronze, domo disso, daquilo, de quartzo. Só gente louca, só gente maluca, tem que internar no hospício. Ainda diz que é bíblico, com base em analfabetismo bíblico, não sabe fazer hermenêutica, não sabe fazer exegese. Então, assim, eu estou falando, isso aqui é fatal. O meu modelo de terra plana é o único que é bíblico, o único que é bíblico. Então, graças a Deus, você aprendeu terra plana comigo, tá? Graças a Deus. Porque eu já aprendi terra plana com outras pessoas, com modelos enganosos, que eu dediquei muito tempo da minha vida e muita energia da minha vida para depois descobrir na Bíblia que estava errado. Então, esse tipo de frustração eu não quero passar para vocês. Então, já entendam o meu modelo, comprem o meu livro, estudem esse modelo, porque esse aqui é o único que a Bíblia diz que é verdadeiro. Para vocês não passarem por esse tipo de frustração que eu passei. Então é isso aí, ó. Bíblia King James, verso 22 aí, ó. Entraste tu nos tesouros da neve, vistes os tesouros do granizo, que eu tenho reservado para os tempos da tribulação, para o dia da batalha e da guerra. Então, isso aí é o tempo o dia, o Hayom da batalha e da guerra é o Apocalipse 19, tá? E não confundam, pelo amor de Deus, granizo com granismo. Não confundam, pelo amor de Deus, tá? Então é isso aí, pessoal. Amém, irmão. Amém, minha querida. É isso aí, então. A live de hoje foi essa, tá? A gente finalizou, então, o livro de 2 Coríntios. Na live do sábado, depois de amanhã, a gente vai começar e terminar Gálatas, tá? Os 6 capítulos de Gálatas. Então é isso aí. Que Deus abençoe vocês. Eu quero indicar para vocês. Adquiram, se vocês forem adquirir um curso meu, adquiram o Despertando da Matrix. Por quê? Por que, Eric? Porque é a plataforma onde tem todos os outros. Tem todos os outros. Então, você vai, por exemplo, adquirir o Despertando para a Batalha, curso de batalha espiritual, mais de 10 horas de conteúdo. Adquira o Despertando, porque lá dentro tem o de batalha espiritual. Vai adquirir Astrologia Bíblica, curso com mais de 80 aulas, PDFs em todas as aulas para você baixar, tem tudo. Adquira o Despertando da Matrix, porque tá lá dentro também. Tá tudo lá. É a mesma coisa, só que no Despertando da Matrix é uma plataforma central e com mais conteúdo, né? Tem um conteúdo próprio do Despertando da Matrix, que são as séries de conhecimentos. Tem conteúdo de desenvolvimento pessoal, com base no conhecimento antigo, né? Sobre a nossa mente, o nosso centro racional, o nosso corpo, o nosso centro material, que é essa máquina aqui, chamada corpo. Então, vários conhecimentos esotéricos que a Bíblia apresenta, e também eu trago outros fenômenos da filosofia, por exemplo, uma rotação completa de Saturno, né, completa, que leva de 27 a 28 anos,
ela rege o tempo da maturação do indivíduo. Então, todos esses conhecimentos antigos, eu coloco lá, eu ensino para vocês no Despertando da Matrix, tá? Então, é uma plataforma que vale muito a pena. Você pode assinar ela mensalmente, anualmente, ou comprar o Vitalício, que é o que eu mais recomendo para vocês. Porque o Vitalício você pode parcelar e, ao invés de pagar todo mês a mensalidade de tipo R$60 na assinatura mensal, ou na anual, que eu esqueci o valor agora, você pode comprar a Vitalícia, tá? R$2.100. E você pode parcelar esse valor e as parcelas vão ficar como se fosse assinatura. E aí você vai estar pagando uma assinatura que é vitalícia. Você pagou todo o valor, é seu para sempre. Então acho que vale muito mais a pena. Tem muito mais conteúdos para vocês. No curso de Astrologia Bíblica, por exemplo, que eu dei um pouquinho aqui do conhecimento para vocês, eu mostro como que dá para descobrir quando Cristo vai voltar na sua segunda vinda, usando as constelações dos céus, os sinais que ele apresentou na Bíblia, as profecias, né, que ele apresentou na Bíblia, e os movimentos, o conteúdo astrológico das constelações e planetas, as revelações astrológicas do livro do Apocalipse. Dá para descobrir. Então, tudo isso está lá no curso. Eu usei a lousa, o quadro branco, expliquei. São horas de conteúdo, horas e horas e horas e horas. É um curso sensacional. É sem arrependimento. Todo mundo que adquiriu não se arrependeu, porque é um curso rico em conhecimento, só de astrologia bíblica, que está dentro do Despertando da Matrix também, tá? Então é isso. Eu peço também que vocês me façam a oferta de vocês, tá? Por eu estar ensinando aqui, sempre relembro, 1 Coríntios 9, né? O dever da igreja é de pagar a oferta para o pregador do evangelho. E eu não prego só o evangelho, não. Eu faço os estudos. Coisas que, assim, que ninguém sabe, que ninguém prega nas igrejas. Eu estou ensinando para vocês. Então, por favor, me façam a oferta de vocês e comprem os meus produtos, porque eu dependo disso para viver. Eu não trabalho no CLT, Deus me chamou para esse chamado e me tirou de todo o resto de qualquer outra distração que eu pudesse ter para me dedicar a isso. E eu não consigo fugir, independente da minha vontade de ter uma vida normal, uma vida de fazer as coisas comuns que as pessoas fazem, independente da minha vontade, Deus me tirou disso para esse chamado, para essa vocação. E eu dependo disso. Então eu conto com vocês, que vocês me honrem como o mestre de vocês. Eu sou mestre da palavra, sou um evangelista. Então, me ajudem, por favor, a continuar com esse trabalho aqui, né? Me dando a oferta aí. Se vocês clicarem no meu link da bio, clicou no link da bio, ericguedes.com.br/links, tem um botãozinho lá para vocês fazerem a oferta de vocês. Tem as informações do meu Pix, tem várias informações. Tem o contexto lá de 1 Coríntios 9 também, bem legal. Só clicar lá ou me chama no direct que eu mando o Pix para vocês, tá? Mas é isso, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, tá? E acho que Deus abençoe a vida de vocês. Vão continuar estudando. E o que eu puder revelar aqui para vocês, ensinar vocês, eu vou ensinando, e é isso aí. A gente vai fazendo cada vez mais estudos bíblicos e a gente vai zerar o Novo Testamento aqui. Esse é o objetivo. A gente acabou 2 Coríntios agora, né? A gente vai começar Gálatas, depois Efésios. Vamos zerar tudo. Tudo. Quando zerar as cartas, a gente vai voltar para os evangelhos, que a gente não fez ainda. Vamos zerar Mateus, depois vamos zerar Marcos, Lucas, João, depois vamos passar para o livro de Atos. E a gente vai entender todas essas cartas aqui que a gente leu, a gente vai entender a origem dessas igrejas, lá no livro de Atos. Então vai ser muito bacana. Vamos zerar o Novo Testamento e depois a gente vai começar com o Antigo Testamento. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver nego chorar. A gente vai começar lá com o Antigo Testamento. E a gente vai zerar a Bíblia inteira. Então, esse é o objetivo. Então vamos continuar estudando aí. E que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, tá bom? Tchau, tchau. A live vai ficar salva aí no feed.